Como se sabe, governos precisam ser honestos, parecer honestos e dar boas explicações quando membros de equipe são acusados de malfeitos. Nos últimos 2 dias apareceram denúncias em relação a membros do governo Bolsonaro. Hoje mesmo, a Polícia Federal realizou busca e apreensão em endereços do ministro Ricardo Salles e do Ministério do Meio Ambiente. As acusações ou as suspeitas são de crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresas do ramo madeireiro. Tudo isso tem frequentado as manchetes dos principais jornais do Brasil. PF cumpriu 35 mandados no Distrito Federal, São Paulo e no Pará. É aquele rolo em que se meteu o ministro Ricardo Salles quando se confrontou com um delegado da Polícia Federal que tinha apreendido madeira, no entender dele, com as provas que constituiu, que estavam sendo trabalhadas ilegalmente, tanto no corte quanto na venda para o exterior. É um escândalo grande e que vai demandar muita explicação. Até porque o Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação, afastou o presidente do IBAMA. Não é coisa pouca. Outro escândalo envolve um importante assessor do então ministro Eduardo Pazuello, que passou hoje o dia depondo na CPI. Nesse escândalo do assessor do ministro Pazuello, o que aconteceu foi o seguinte: resumo publicado na imprensa. Sem licitação, militares escolheram empresas para reformar prédios antigos durante a gestão de Eduardo Pazuello e usaram a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes. Bem, a própria Advocacia Geral da União viu um indício de fraudes nisso aí, nessa dispensa de licitações, numa, digamos, atividade que teria o comando do coronel da reserva Jorge Divério. Como explicar tudo isso? Como resolver logo de maneira a não deixar dúvidas? O ministro Salles, lá na primeira questão, ele está no olho do furacão há muito tempo, porque para muitos ele age como representante dos madeireiros, ele é quase um advogado dos madeireiros, ele procura livrar a barra desse pessoal todo o tempo, e aí nem sempre ele age com luva de pelica, nem sempre ele se mostra diplomático ou cuidadoso. Em outras palavras, ele atropela. É claro que o governo pode dizer que não tem nada com isso, que está pronto para dar todas as explicações necessárias e que as responsabilidades de cada membro da equipe devem ser sempre apuradas. Falando em bom português, o que se tem a dizer num primeiro momento é: pega mal que um ministro, no exercício do seu cargo, seja visitado pela Polícia Federal depois de muita confusão e, em certo sentido, contrariando aquilo que parece ser o centro da sua atribuição. O ministro do Meio Ambiente precisa ter um compromisso rigoroso com a proteção ao meio ambiente. Mas o ministro Salles, muitas vezes, se mostra um bom representante daqueles que exploram o ambiente. E ele ficou marcado por aquela frase, né? Passar a boiada. Vamos passando a boiada. Dita naquela fatídica reunião do Ministério em que muita coisa que não poderia vir à tona acabou vindo à tona. Enfim, a coisa está só no começo. O que se vê é muito escândalo se aproximando de Brasília, se aproximando do Planalto e exigindo reações. É preciso esclarecer. Muitos vão atacar a Polícia Federal, que estaria dividida, outros novamente vão atacar o Supremo Tribunal Federal, muitos verão nisso ações políticas. A verdade é que
onde tem o que ser investigado, se deve investigar. E as repercussões para um governo são sempre negativas, a não ser que os esclarecimentos sejam muito consistentes.